Olá, pessoal do YouTube que está me vendo no replay. Vocês estão acompanhando aqui a gravação da live sobre glaucoma neovascular no Instagram e os latidos da minha cachorra no fundo também. Pessoal do Instagram que tá me vendo ao vivo aqui, acho que agora a minha transmissão melhorou, né? Me digam se estão me vendo melhor aí, me ouvindo melhor. Bem-vindos, pessoal do Instagram, Denise, Fátima, Cris, sejam bem-vindos ao som dos latidos da Pipa. Então, quem tava com saudade de ouvir a Pipa latindo, hoje tem trilha sonora dela aqui para live. Para quem não me conhece, meu nome é Samantha Vasques, eu sou oftalmologista especialista em glaucoma e catarata do Rio de Janeiro, e aqui no Papo Glaucoma eu ajudo vocês a manterem o glaucoma controlado e enxergando pela vida toda. Que bom que melhorou aí a imagem e o som para vocês. Vamos lá seguir com o nosso tema de hoje, então, pessoal. A gente vai falar sobre glaucoma neovascular. E esse é um tema que é muito, muito importante, porque essa é uma das formas mais graves de glaucoma. E apesar dela não ser muito comum, ela está associada com uma doença muito comum, que é o diabetes. Então, tenho certeza que tem muitos diabéticos aqui participando comigo, então é importante a gente conversar sobre esse tema do glaucoma neovascular. Primeiro de tudo, eu preciso falar para vocês que o glaucoma neovascular ele é uma forma de glaucoma secundário. O que isso significa? Quer dizer que ele não é aquele glaucoma de origem genética, mas sim que ele é um glaucoma decorrente de uma outra doença. Que doença? Tem duas que são disparado as maiores causas de glaucoma neovascular. E uma delas é muito comum, que é a retinopatia diabética. Então, todo mundo que tem diabetes, conforme vão passando os anos de doença, principalmente de glicose mal controlada, existe o risco de o diabetes afetar os vasinhos sanguíneos da nossa retina, tá? E aí, quando isso acontece, quando a gente tem doença nos vasos sanguíneos da retina pelo diabetes, a gente chama isso de retinopatia diabética. A retinopatia diabética tem tratamento, tem controle, mas se não for feito esse tratamento adequado a tempo, se não controlar bem a glicose, se não tratar a retina, isso pode desencadear o glaucoma neovascular, tá? Outra causa de glaucoma neovascular é uma outra doença da retina, que a gente chama de oclusão vascular da retina. Não é tão comum quanto o diabetes, mas também são doenças que não são tão raras assim. Popularmente são conhecidas como as tromboses da retina. E o nome técnico é uma oclusão vascular da retina. O que causa essas oclusões, essas tromboses da retina? Está muito relacionado aos nossos fatores de risco cardiovasculares. Quais são eles? Obesidade, colesterol alto, pressão arterial alta, diabetes. Todas essas doenças são fatores de risco para essas oclusões vasculares, porque essa oclusão ela é um vasinho da retina que entupiu. Quando entope um vasinho do coração, é um infarto. Quando entope um vasinho do cérebro, é um derrame. Quando entope um vasinho da retina, a gente chama isso de uma oclusão vascular. Então, todo mundo que tem hipertensão arterial, diabetes, colesterol, obesidade, quem fuma também, tem que manter sempre todo esse lado cardiovascular muito bem controlado para cuidar também da saúde dos olhos. Então, a gente tem duas causas principais do glaucoma neovascular: a retinopatia diabética e as oclusões vasculares da retina. E o que esse glaucoma tem de diferente dos outros? O glaucoma neovascular ele é uma forma muito agressiva de glaucoma. A grande diferença dele é que ele evolui muito rapidamente.
tá? Eu sempre falo aqui para vocês que na enorme maioria dos casos, o glaucoma é uma doença de progressão lenta. Se a pessoa não trata adequadamente o glaucoma, demora anos e anos, às vezes décadas, para ter uma perda de visão. O glaucoma neovascular, ele é o oposto disso. Ele é uma forma de glaucoma que piora muito rapidamente, em questão muitas vezes de meses ou até mesmo de semanas. Então, a gente considera o glaucoma neovascular uma situação de urgência, em que a gente precisa fazer um tratamento muito rápido para que não tenha uma piora da visão nesses casos, tá? Geralmente, como que ele se manifesta? Como a pessoa que tem ele já tinha antes um problema na retina, geralmente é uma pessoa que já não vinha enxergando muito bem, ou por causa do diabetes ou por causa da trombose na retina. Até que de uma hora para outra tem uma piora ainda mais intensa desse quadro, a ponto de muitas vezes precisar ir na emergência com muita queixa de dor ocular, de piora da visão, do olho vermelho. Então são sintomas que indicam uma pressão ocular muito alta. E no glaucoma neovascular não é raro a gente encontrar pressões de 50, 60, pressões altíssimas. E por isso é tão urgente o tratamento do glaucoma neovascular. E eu vi aí que alguém perguntou já se o tratamento é a mesma coisa. Não vou achar quem foi aqui, o Guigo Juan, ele pergunta se o tratamento é o mesmo. Vamos lá então falar do tratamento do glaucoma neovascular. O que a gente precisa fazer de diferente nesses casos? Tem uma coisa que é diferente no glaucoma neovascular. Ele sempre é cirúrgico, tá? Porque nas outras formas de glaucoma, a gente tem opções, a gente pode escolher, dependendo de cada caso e do que se adequa melhor a cada paciente, a gente pode escolher entre colírios, laser ou cirurgia. No glaucoma neovascular, por conta da agressividade e da urgência desse tratamento, a gente vai sempre optar por tratamentos feitos no centro cirúrgico. A gente tem uma indicação principal, que é das cirurgias de implante de tubo, que a gente coloca um tubo de silicone para fazer a drenagem de líquido no olho. Existem outras opções? Sim, tem casos também que a gente pode fazer a TREC, que é a cirurgia tradicional do glaucoma, e também tem casos em que a gente pode fazer o laser de ciclofotocoagulação, que é um procedimento a laser feito no centro cirúrgico também, para redução da pressão ocular. Então, para glaucoma neovascular, a gente tem principalmente essas três opções. Em primeiro lugar, os implantes de tubo e, como uma alternativa para alguns casos, a TREC e o laser de ciclofotocoagulação. Agora, esse é um caso em que não adianta a gente tratar somente o glaucoma. Lembra que eu falei que a raiz do problema era lá na retina por conta de diabetes mal controlado, por conta de trombose na retina? Foi aí que surgiu a raiz do problema do glaucoma neovascular. Então, nesses casos, não adianta a gente tratar só o glaucoma e não tratar a retina. Se a gente ficar só tratando o glaucoma, tudo que a gente fizer vai acabar que vai funcionar por um tempinho e logo depois aquela pressão vai descontrolar outra vez. Isso se a gente ficar tratando só o glaucoma. Para isso não acontecer, o que a gente faz? A gente trata o glaucoma sim, mas além disso a gente precisa tratar a retina, que é onde começou o problema, tá? Para esses problemas da retina, que são a retinopatia diabética e as oclusões vasculares, a gente usa principalmente duas formas de tratamento,
que são injeções no olho, e aí tem vários tipos de medicação diferente que a gente pode fazer em forma de injeção para controle da retinopatia diabética, do inchaço da retina. E é essencial também a gente fazer tratamento com laser. Os lasers que são feitos para retina, eles não são os mesmos lasers que a gente faz para glaucoma e que vocês sempre me ouvem falar aqui. Então é um tratamento chamado fotocoagulação, que é o laser para retina. Tá? Então, esses casos, por conta de serem muito complexos, muito graves, urgentes, os casos de glaucoma neovascular, o mais indicado é que tenha o acompanhamento com 2 especialistas diferentes. Um especialista em glaucoma para controlar a pressão ocular e um especialista em retina para fazer o acompanhamento do que causou o problema para começo de conversa. Aí seja o diabetes, seja a trombose da retina, as injeções, o laser da retina são tratamentos que vão ser feitos normalmente pelo especialista em retina. Então, os meus pacientes de glaucoma neovascular, eu sempre gosto que eles façam esse acompanhamento em conjunto. A minha sócia, ela é especialista em retina. Aliás, doutora Maria Luísa Góes, é só procurar ela aqui no Instagram que vocês vão achar fácil. Então, os meus pacientes de glaucoma neovascular, nós duas sempre tratamos juntas, para eu controlar a parte do glaucoma e ela controlar a parte da retina, porque não adianta só tratar a retina e deixar o glaucoma piorar, e também não adianta só tratar o glaucoma e deixar a retina piorar, porque senão a retina descontrolada, ela estraga o tratamento do glaucoma, tá? Pessoal, quem tiver perguntas sobre glaucoma neovascular, retinopatia diabética, as tromboses da retina e a relação desses problemas da retina com glaucoma, vocês podem me mandar as dúvidas de vocês aqui embaixo nos comentários, ou então nesse balãozinho aqui que tem a interrogação, que está em algum lugar nesse cantinho aqui. Quem perdeu o começo dessa live, amanhã, a partir de 10 horas da manhã, a gravação já vai estar lá no YouTube para vocês assistirem. Então, quem perdeu o começo da explicação, só ir lá no YouTube amanhã. Aliás, aproveitando, as lives não ficam gravadas aqui no Instagram, mas todas as lives anteriores estão lá no YouTube para vocês assistirem. Então, quem está aqui só no Instagram, vai lá no YouTube também para vocês verem os outros vídeos. A Guigo Juan perguntou aqui se fazendo a cirurgia, se é necessário colírios também por conta de ser um glaucoma grave. Muitas vezes sim, tá? Os casos de glaucoma que são mais de difícil controle, na grande maioria deles, os casos mais graves, a gente não usa um tratamento só. A gente faz uma combinação de vários tratamentos, tá? Por quê? Tem um limite de quanto aquele tratamento pode baixar a pressão. Por exemplo, a cirurgia de glaucoma tradicional, a TREC, ela dá uma redução de pressão que é em torno de 50%. Ou seja, uma pessoa que estava com uma pressão de 30 pode passar uma pressão de 15 em média. É claro que isso é a média, tem gente que responde mais, tem gente que responde um pouquinho menos, tá? Os colírios também têm uma limitação, o laser também tem o seu limite, tá? O laser de ciclofotocoagulação, por exemplo, que eu falei que é um laser que abaixa bastante a pressão, ele também tem uma redução de mais ou menos 50%, semelhante a da TREC e ao dos implantes de tubo. Todos esses três, eles dão uma redução de pressão em torno de 50%. Então, se é um glaucoma muito grave, às vezes, reduzir 50% ainda não é suficiente. Para a maioria dos glaucomas vai ser, mas para glaucomas graves, avançados, de difícil controle, como é o exemplo do glaucoma neovascular, nesses casos, em geral, o mais comum é não a gente escolher entre um tratamento e outro, mas sim a gente somar diferentes tratamentos. Então, glaucomas iniciais e que são formas de glaucoma de mais fácil controle, em geral, a gente opta ou
por um colírio, ou por um laser, ou por uma cirurgia. Glaucomas graves e avançados, em geral, a gente não opta, a gente soma. Então, é muito comum, nesses casos de glaucoma neovascular, a gente operar e, mesmo assim, continuar usando colírios depois do procedimento, tá? Pessoal que está chegando agora, a gente está conversando hoje sobre glaucoma neovascular, que é uma forma grave de glaucoma secundário, muito associado ao diabetes, à retinopatia diabética, tá? E como que a gente faz, então, para prevenir? A prevenção do glaucoma neovascular, ela vai estar lá na raiz do problema, que é o bom controle do diabetes, tá? Então, ter uma glicose sempre bem controlada, certo? A pessoa diabética que está sempre ali com a glicose controladinha, que está fazendo a sua atividade física, que está fazendo a sua dieta, que está usando sua medicação certinha, ela tem muito menos chance de evoluir para um quadro de retinopatia diabética. Tá? Mas mesmo com bom controle, as pessoas que são diabéticas há muitos anos, elas podem ter a retinopatia diabética, tá? E aí, quando tem a retinopatia diabética, é que tem o risco de virar o glaucoma neovascular. Então, todo mundo que é diabético precisa, no mínimo, uma vez por ano, ir ao oftalmologista e fazer o exame de fundo de olho ou de mapeamento de retina, que são os exames que vão detectar as lesões da retinopatia diabética, as lesões do diabetes na retina. Quando tem lesões iniciais, muitas vezes a gente só acompanha isso. Mas quando a pessoa tem muita lesão pelo diabetes na retina, tem que tratar para não virar o glaucoma neovascular, tá? Nem sempre vai virar glaucoma neovascular, tá? São poucos os casos, que eu vi aqui a próxima pergunta, nem sempre vai virar glaucoma neovascular. São só os casos mais graves que tem esse risco de transformar no glaucoma neovascular. A maioria das pessoas diabéticas, mesmo que elas tenham a retinopatia, a gente vai tratar essa retinopatia e manter ela controlada. Mas se não controlar, corre o risco de virar glaucoma neovascular. E uma das coisas que aumenta esse risco é quando a gente faz a cirurgia de catarata. Então, todo diabético, quando vai operar a catarata, antes precisa avaliar se tem retinopatia diabética, porque se tiver, o ideal é já começar a tratar antes a retinopatia diabética, tá? Porque se a gente não trata a retinopatia diabética e opera a catarata, a chance de virar um glaucoma neovascular é razoavelmente grande. Então, todo mundo diabético vai operar a catarata, primeiro precisa ver se tem lesão na retina para evitar o glaucoma neovascular, porque o glaucoma neovascular, de todas as formas de glaucoma, ele é uma das que mais levam à cegueira, e por isso que a gente precisa de um tratamento tão rigoroso. Deixa eu ver se tem perguntinha aqui. Eu sei que esse não é uma forma de glaucoma muito comum, tanto que vocês estão quietinhos aí, mais ouvindo do que perguntando hoje. Mas pessoal que quer tirar dúvidas sobre outros temas, hoje a gente está falando sobre glaucoma neovascular. Quem tem dúvida sobre outros temas, todo sábado tem caixinha de pergunta nos stories, amanhã tem. Então vocês podem me mandar a dúvida de vocês sobre outros temas por lá pela caixinha de perguntas, tá? Que eu tô vendo aqui que tem gente perguntando sobre a TREC. Aliás, lá no YouTube tem bastante vídeo de gente que... bastante vídeo falando sobre a TREC, respondendo dúvidas de outras pessoas sobre a TREC, tá?
A Dora Silva está perguntando aqui para que serve o exame de angiografia do olho. A angiografia, ele é um exame para avaliar os vasos sanguíneos da retina. Então, todas as doenças relacionadas aos vasos sanguíneos da retina, a gente pode fazer uma excelente avaliação com esse exame de angiografia. Então, a gente usa ele tanto para avaliação da retinopatia diabética, quanto também das oclusões vasculares da retina, as tromboses, tá? Então, nas duas situações que levam ao glaucoma neovascular, o diagnóstico e a avaliação da melhor opção de tratamento para a retina é através do exame de angiografia. Esse exame, ele leva contraste, então isso é uma coisa importante de vocês saberem. Vai tomar uma injeçãozinha de contraste na veia quando for fazer esse exame, mas ele é essencial para a avaliação da retina. Aliás, não só desses problemas que eu falei, mas de várias outras doenças da retina. A angiografia, ela mostra, então, sangramentos relacionados ao diabetes, inchaço relacionado ao diabetes também, áreas de isquemia, que são áreas da retina que não estão recebendo oxigênio, e tudo isso é essencial para a gente determinar a necessidade e qual tratamento que a gente vai fazer. A Débora perguntou se a cirurgia de pterígio pode levar ao glaucoma neovascular. Nesse caso, não, Débora, pelo seguinte: o pterígio é uma cirurgia diferente da catarata que eu falei antes, porque para operar a catarata, para operar o glaucoma, por exemplo, a gente mexe internamente no olho. O pterígio não, é uma cirurgia que mexe só na superfície do olho, então não vai ter uma influência tão significativa na retina, tá? Agora, vale lembrar que o pterígio, na grande maioria dos casos, é uma cirurgia estética. O pterígio, para quem não sabe, é aquela carninha que dá nesse cantinho do olho aqui, muito comum em quem pega muito sol. Então, aquele pessoal que trabalha na praia, se você reparar, é muito comum muita gente ter pterígio, tá? Agora, o pterígio é uma alteração mais superficial e que muitas vezes a cirurgia é estética. Então, se a pessoa tem uma retinopatia diabética, certamente não é com a cirurgia de pterígio que a gente vai ficar se preocupando. A prioridade em termos de visão vai ser a retina. E é uma cirurgia que é só superficial, então não tem esse risco de, com a cirurgia de pterígio, transformar esse quadro num glaucoma neovascular, certo? Bom, pessoal, essa live vai ser um pouquinho mais curtinha do que as outras, porque como é um tema mais raro, eu sei que vocês não têm tantas dúvidas assim. Afinal, ainda bem, o glaucoma neovascular não é uma forma de glaucoma que a gente veja todos os dias, até porque ela é muito mais grave, então que bom que a gente não vê com tanta frequência, tá? A Barreto Rosane perguntou aqui se só dá alteração em relação à cirurgia de catarata se tiver lesão na retina. Se tiver um glaucoma, pode operar a catarata sem alterar o glaucoma, nada a ver uma coisa com a outra, tá? Rosane, nesse caso aqui que eu dei o exemplo, é da pessoa que já tem a retinopatia diabética antes, opera a catarata e aí a retinopatia diabética piora e pode virar o glaucoma neovascular, tá? Se a pessoa não tem nada na retina, aí a situação é muito diferente. E aí tem que ser uma avaliação caso a caso, porque tem casos em que a cirurgia de catarata ajuda o glaucoma e tem casos em que ela atrapalha o glaucoma, tá? Aliás, esse é um tema que a gente já conversou em outras lives e que tá lá gravado no YouTube, e aí vocês podem dar uma pesquisada lá na busca do YouTube, que vocês vão encontrar um monte de vídeos meus falando sobre essa relação entre glaucoma e catarata, tá bom? Bom, pessoal, agradeço a companhia de vocês. Hoje vocês conheceram aí uma forma que talvez nova, talvez vocês nunca tenham ouvido falar sobre o glaucoma neovascular. Se vocês quiserem que eu fale especificamente sobre a forma de glaucoma que vocês têm, me manda mensagem. Pode mandar no comentário dos posts, no direct, tá? Mifoine, obrigada pelo carinho. Obrigada pela participação de todos vocês. Amanhã a gente se encontra na caixinha de perguntas,
Toda quarta-feira tem vídeo novo no YouTube às 3 horas da tarde e toda sexta-feira tem live no Instagram às 5 da tarde. Até semana que vem. Beijos e ótimo final de semana para todo mundo.